já estamos a iniciarmos esta Assembleia e tenho que já dizer que estou muito mal instalada, já estou a meter água, isto é, eu não quero estar a meter água, já privatizada, já ficou privatizada, portanto, acho que isto vai correr bem, com certeza. Eu tenho que me encostar aqui mais para a direita porque ali está tudo ligado. Ora bem, vamos dar a tua iniciação. Oxalá tenham passado um bom Natal, com paz, com saúde, que é o mais importante, e com muita alegria também, junto dos vossos familiares e amigos. Vamos apontar nisso. Vou indicar, desculpem, realmente esta transição, mas eu tenho que fazer assim, não é? Pronto, vou indicar as faltas dos elementos que me foram comunicados. Portanto, o senhor, a Filipa Ribeiro, que é a segunda secretária desta mesa, vai ser substituída pelo senhor Fernando Vieira. O senhor Carlos Coelho, que é membro da Assembleia, vai ser substituído pela Ana Sofia Oliveira. Já está fazendo, com certeza. Não. Ainda não está? Pronto, mas aguardemos que venha o tempo, não está tão mal, muito difícil a viagem. Pronto. Antes de continuar, vamos ver quem é que se oferece para substituir aqui a Filipe, ou seja, a minha segunda secretária. Algum dos elementos dos partidos e do movimento presente se oferece. É que eu às vezes não vejo certas direções. Maria do Rosário ofereceu-se. Alguém vota contra este oferecimento deste membro? Pronto, por unanimidade fica como segunda secretária o membro do Partido Socialista, Maria do Rosário Gestosa. A ordem de trabalhos é a seguinte. Período antes da ordem do dia, ponto 1. Ponto 2, período da ordem do dia. 2.1, aprovação da ata de 2 de dezembro de 2013. Ponto 2.2, discussão e votação do orçamento e plano de atividades para 2014. 2.3, aprovação da proposta da Junta de Freguesia quanto ao mapa de pessoal para 2014. Ponto 2.4, informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade exercida. Último ponto, ponto 3, período depois da ordem do dia. E então, no ponto 1, ou seja, no ponto período antes da ordem do dia, está destinado a intervenções que possam surgir por parte dos membros desta Assembleia. Quem se inscreve para fazer essa ou essas intervenções? Não vejo ninguém. Quem? Lá está. Portanto, então é apenas um membro. Desculpa. É que eu estou toda sozinha, desculpa, não. Portanto, é o Leonardo do Partido Socialista e a Maria Ângela do Movimento São João da Madeira sempre. Penso, agora não sei qual foi que levantou o primeiro braço. Foi o Leonardo ou Leonardo? Então, toma lá a palavra. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa, na pessoa da professora Maldinda, do Executivo da Junta, na pessoa da doutora Teresa, da doutora Helena Couto. Queria também cumprimentar os meus colegas dentro desta Assembleia, os casos fregueses que também no MECOS
festiva saíram convidados para assistir a esta Assembleia e, por último, também os senhores jornalistas, que pela minha formação profissional não gostaria nunca esquecer. Em primeiro lugar, também espero que tenham tido um bom Natal e que tenham recarregado energias e forças, obviamente para aqueles que o festejam, junto daqueles que vocês mais amam, e que tenham recarregado forças desde 2013 e esperemos que 2014 seja um ano melhor. Em relação a esta Assembleia, posso desejar que tenhamos todos um trabalho profícuo e que nunca nos esqueçamos daqueles que nos elegeram e que façamos um trabalho em prol deles mesmos. O que me traz aqui é uma intervenção muito curta. Queria apenas louvar e enaltecer a presença do Executivo da Junta de Freguesia, na pessoa da doutora Helena Couto, na manifestação que foi organizada pela Ordem dos Advogados, em prol da defesa das valências do nosso Tribunal e que poderá implicar a continuidade da existência do mesmo. E não quero, obviamente, discutir aqui este assunto que já foi ontem largamente discutido na Assembleia Municipal. Também não quero discutir aqui as competências da Junta de Freguesia, pelo menos por agora, mas acho que há uma competência que a Junta de Freguesia tem, que é a competência de defender sempre os interesses dos fregueses, e este é um desses casos, e portanto tenho a certeza que irá acontecer durante este mandato, e é o que eu desejo, é que sempre que for pertinente, de facto a Junta de Freguesia, o seu Executivo, a sua Presidente, devem marcar presença neste tipo de manifestações para que os fregueses entendam que, apesar de sermos pequeninos, e de termos alguma limitação em termos de competências, vamos lutar com as armas que temos para defender os interesses dos nossos fregueses. Tenho dito. Agora dou a palavra à Maria Ângela do Movimento São João da Madeira Sempre. Não, Maria Ângela. Ângela Maria, desculpa, sim, trocar. Não faz mal, pronto. Eu sou política. Boa noite a todos. Eu peço desculpa, mas ainda não estou muito habituada a este tipo de formalidades. Pressuponho que devo dirigir primeiro à Presidente da Assembleia, à Presidente da Junta e aos restantes pessoas aqui presentes. Eu só gostava de fazer uma intervenção muito curta e gostava que me esclarecesse se está ou se o Executivo neste momento pretende continuar com a parceria que foi feita entre o SICAP e a Junta de Freguesia de São João da Madeira no antigo Executivo. E se sim, se me sabem esclarecer em que ponto é que está essa situação. Era só. Muito obrigada. Dou a palavra à Presidente da Junta de Freguesia de Figueira do Porto. Eu solicitava a doutora Ângela, eu não assunto claramente, não tenho conhecimento. Se na verdade existe um protocolo entre o SICAP e o conjunto, não há qualquer documento eu não tenho conhecimento se tem consigo, se tem consigo neste momento, se tem, ainda tenho enviado, porque nós não temos esses protocolos que existiam e não vimos nenhum protocolo que ficava. Só. Se queres falar. Eu neste momento tenho na minha posse uma fotocópia do labor, uma notícia que saiu e que diz que é oficial a parceria entre o SICAP e São João da Madeira, que foi a parceria, passo a citar, a parceria entre o SICAP e a Junta de Freguesia de São João da Madeira foi estabelecida no dia 30 de abril, pelas 17h30 na Biblioteca de Fundo de Vila. Contou com a presença de Isabel Afonso, em nome do SICAP, e de Carlos Coelho, Presidente da Junta, para apresentarem aos populares a parceria e a sua utilidade. Eu posso, por acaso fiz aqui alguns rabiscos, mas posso deixar ficar na sua posse. Com licença.
encerrado este ponto, vamos passar ao ponto ao período da ordem do dia. Ponto 2.1, que é a aprovação da ata do dia 2 de dezembro de 2013. Mas antes de iniciarmos essa aprovação, eu tenho a dizer que por lapso da mesa, ao fazer a ata respectiva, omitimos a falta do elemento de junta Vítor Cabral. Portanto, aparece aí o nome de Vítor Cabral, mas ele efetivamente faltou. É já a chamada de atenção. Alguém quer apresentar alguma questão sobre a aprovação desta ata? Penso que ninguém. E então, nesse caso, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por maioria. Há mais alguém? Ai, peço desculpa. Ai, que não dá para não. Todas as abstenções, não é? Portanto, a ata está aprovada por maioria. Vamos passar ao ponto número 2. Discussão e aprovação do orçamento e plano de atividades. Claro está que isto vão ser votados separadamente. Vou passar a palavra à Presidenta Junta, a doutora Helena Couto. Boa noite a todos. O estudante que representamos a Junta de Freguesia de São Madeira nos apresenta hoje a vossa discussão e a vossa eventual aprovação. Tem algumas diferenças que eu gostaria de salientar, os documentos são na vossa posse. Desde logo o valor do seu orçamento é superior ao que é habitual, pelo menos nos últimos orçamentos tem um valor superior, que pode parecer um bocado estranho, tem um valor de 527 euros. E eu passo a explicar a razão deste valor. Como devem saber, quem está a par destas coisas, a nova lei 75 refere e vai estabelecer novas competências para as freguesias. E considera uma série delas já competências próprias, neste momento estão a ser exercidas pela Câmara Municipal, se os lugares de Madeira pela Câmara Municipal. Eu já tive a primeira reunião, conforme podem ver na informação que vai ser prestada e que tem um documento connosco com o Sr. Presidente da Câmara. Já lhe referi a nossa intenção no sentido de falarmos sobre essas competências, tanto mais que elas são competências próprias e, portanto, neste momento, ao serem exercidas pela Câmara Municipal, de alguma forma estamos a cometer aqui ilegalidades, portanto temos que repor essa situação e temos que a discutir com calma e ponto a ponto. E há uma segunda parte que tem a ver com competências de delegação obrigatória, são competências delegadas legais. É assim que a lei as designa, que estão no artigo 132, e o qual refere especificamente que no prazo de 180 dias a contar da tomada de posse da Junta de Freguesia, têm que ser, ou devem ser, efetuados acordos, chamados acordos de execução, que são feitos entre a Câmara e a Junta de Freguesia respectiva, relativamente a essas competências que estão lá explícitas no artigo 132, e, relativamente a esses acordos, o que se pretende é que se defina quais são os recursos humanos, financeiros, materiais, que se passarão para a Junta de Freguesia para exercício dessas funções. Isto não é uma questão muito debatida, devo dizer que tenho ido a várias formações e seminários, nomeadamente na ANAF, que é a Associação dos Freguesias, e os meus colegas nas várias juntas têm muitas dúvidas, como nós também temos, não é óbvio, e portanto não há conhecimentos por parte do Poder Central sobre estas questões. Nós optamos por incluir neste orçamento uma verba que estipulamos na ordem dos 100 mil euros. É uma previsão, como é óbvio, mas achamos que devemos abrir essa rúbrica como forma de claramente manifestarmos a intenção de negociar, portanto, pretender que junto com a Câmara sejam negociados esses acordos de discussão.
e esclarecemos claramente no nosso plano de atividades uma das competências que nós pretendemos negociar e acordar com a Câmara, que tem a ver com a gestão e a manutenção dos espaços verdes, conforme está no plano de atividades. Daí a explicação deste orçamento estar os tais mais 100 mil euros, mas que estão naturalmente depois nas receitas e nas despesas do mesmo valor, que tem a ver com os acordos de execução. Este esclarecimento eu gostaria de o fazer e ficar bem claro, e também está bem claro que a intenção da Junta de Freguesia de São Madeira, discutir desta Junta, discutir e analisar caso a caso com a Câmara Municipal, que eu sou Presidente da Câmara, as competências próprias, a sua passagem para a Junta de Freguesia e também as competências de delegação legal. Isso seria um primeiro princípio que eu gostaria de referir. Depois gostaria de salientar a parte referente às receitas. Como vão ver, relativamente aos anteriores orçamentos, já tem uma verba superior de receita no que respeita ao IMI. Isto também tem a ver com a nova lei, a LSTP5, que refere que 1%, no caso da Lei das Finanças Locais, que refere que 1% do limite dos prédios urbanos é para a Junta de Freguesia. Não acontecia anteriormente. Portanto, este valor que está referido, dos 29.300 euros, refere-se a uma estimativa que nós fizemos, tendo em conta as informações que tínhamos relativamente, e que também estão transpostas na proposta de orçamento da Câmara Municipal, e que se refere ao IMI que a Câmara Municipal pretende ou prevê ser recebido, digamos, em termos da São Madeira. Outra questão tem a ver com a parte dos prédios custos. Os prédios custos, o limite dos prédios custos anteriormente era só 50%, agora é 100% para a Junta de Freguesia. O que quer dizer que a grande diferença aqui é que nos anteriores orçamentos, em 2013, nós tínhamos uma receita a nível do IMI que foi prevista anteriormente 500 euros e na realidade está por volta dos 360, 370 euros. E este ano, de acordo com a PLE, as receitas estarão acima dos 29.300 euros. Portanto, era isso a primeira referência que eu queria fazer em termos de receitas. Também em termos de receitas, a maneira que nós fizemos este nosso orçamento, nós pretendemos, daí também queria especificar isso, pretendemos, junto da Câmara Municipal, negociar o contrato que temos, o acordo que temos, ou eventual acordo que existe, relativamente ao Parque das Senhoras Vilares. Como sabem, a sua gestão está na posse da Junta de Freguesia. O que acontece é que a Junta de Freguesia, devo dizer que nos últimos 5 anos já gastou em equipamento, só equipamento, 128 mil euros no Parque das Senhoras Vilares, que é um parque que é património da Câmara Municipal e não da Junta. Portanto, nós pretendemos, podes intervir depois, nós pretendemos, no que respeita ao parque, falar com a Câmara, porque já tentamos fazer e vamos agendar isso. Portanto, tudo que seja mão de obra, naturalmente, a parte que fica um custo para a Junta na ordem dos 20 mil euros anuais. Nós estamos aqui por 10 mil euros, que seria o valor de equipamento que pretendemos que seja a Câmara a assumir e não a Junta de Freguesia. A mão de obra continua a ser a da Junta, mas os equipamentos e a manutenção dos equipamentos, nós garantimos a sua manutenção, mas pretendemos, e é isso que vamos fazer, junto da Câmara, que seja a Câmara a assumir os seus custos. Neste caso, fazemos aqui uma previsão de 10 mil euros. Por último, há aqui uma novidade, provavelmente para vocês, que tem a ver com os tanques. Faz parte de uma das nossas promessas eleitorais, que pretendemos desde já cumprir, que tem a ver com um património que existe nesta cidade. Naturalmente, a Câmara não pertence à Junta, mas que a Junta gostaria de colaborar e gostaria de fomentar, que é o respaldo dos tanques públicos. Hoje estão utilizados, e mais do que utilizados que já foram em tempos anteriores, e que penso que para muitos de vocês, se calhar, é surpresa de mim, mas foi. Nós temos por volta de quase 10 tanques públicos nesta nossa cidade, e nós pretendemos restaurá-los, cobri-los e pretendemos pô-los em uma utilização correta. Daí nós tivemos aqui um custo, nós já fizemos algumas primeiros contactos
Aí estipulamos aqui os 10 mil euros. Como vocês podem ver, no orçamento está aí uma despesa dos bancos, em termos de investimento, mas também está aqui a receita, porque pretendemos que este valor seja assumido pela Câmara. E tudo isto tem a ver com a previsão. No que respeita às despesas, eu gostaria só de salientar, as nossas despesas, nós tentamos racionalizar as despesas, não há grandes modificações relativamente aos orçamentos anteriores, simplesmente tentamos, estamos já neste momento a renegociar uma série de serviços, portanto isso para nós é prioritário, e se repararem alguns valores são mais baixos, e as diferenças estão num investimento que nós podemos fazer, que não é muito grande, mas de qualquer modo é uma das nossas prioridades que tem a ver com o site da Junta de Freguesia. E aqui vou passar para o plano de atividades. Portanto, o site da Junta de Freguesia é uma das nossas preocupações, porque entendemos, e de acordo com o que sempre entendemos, temos de estar muito próximo das pessoas e criar uma fácil comunicação com as pessoas. E começa desde logo com o site. Portanto, o nosso site não tem a informação devida, não tem a dinâmica necessária e, portanto, um dos nossos investimentos que está presente neste orçamento é precisamente a criação de um site que terá não só as informações institucionais, mas que poderá e terá com certeza as informações, todas as informações, quer na área social, quer na área cultural, todas as associações, tudo o que se desenvolve na cidade. Também será também um meio de comunicarmos os meios que as pessoas têm à sua disposição, como é que podem recorrer a eles. Esse será para nós um dos meios privilegiados de o fazer. E também para quem tiver mais facilidade nas tecnologias, poder, através da internet, fazer alguns dos seus requerimentos e alguns dos seus pedidos. Queremos ali uma atividade, uma relação através do site. Outra novidade que o senhor, nunca foi criada dessa maneira, é o orçamento participativo. Nós sempre defendemos que a população deve estar envolvida e muito envolvida na maneira como é gerido e, mais que isso, como é que é alocado as receitas das pessoas. E o que acontece com o orçamento participativo, que já é uma prática numa série de conselhos, e em algumas freguesias, mas em bastantes conselhos, é precisamente uma parte do orçamento ser definido, uma parte, o valor a definir do orçamento é estipulado antecipadamente, mas uma parte desse valor ser definida a sua utilização pelos próprios municípios, no caso, pelos próprios fregueses. O que acontece? Nós vamos tentar começar esta metodologia, é isso que nós pretendemos, durante o ano de 2014, para que no ano de 2015, no orçamento de 2015, uma parte desse orçamento, a sua atribuição e a sua utilização seja através da indicação direta de todos os fregueses desta cidade. Por último, como podem ver, eu não vou aqui estar amassados com as várias atividades que nós estamos a prever exercer. Como reparam, a nossa focalização foi na parte social. Nós pretendemos que sejam realizadas uma série de atividades, uma série de interações, no sentido de apoiar todas as pessoas. Eu só gostaria talvez, para maior explicação, para quem não percebe muito bem, há dois programas que estou a referir, e isto vem de acordo com o que a doutora Ângela falou, porque quando falou ali da arbitragem, eu não vi nenhum protocolo, nem há nenhum protocolo, mas nós pretendemos aderir a um serviço, a um programa, que é esta rede de apoio ao consumidor endividado, que está um pouco próximo daquilo que está a falar no SECAP. Eu penso que este programa desenvolve mais do que aquilo, mas também não sei, não é? Tem que ser analisado, mas o que nós pretendemos é aderir a este programa da rede do consumidor endividado, que posso dizer só há uma junta de freguesia em Portugal que está certificada pertencente a esta rede, que é a freguesia da ARD. Há alguns conselhos, já 3 ou 4 conselhos em Portugal, e o que faz este é um programa subsidiado a nível dos conselhos. Não sei se a nível das freguesias, segundo dizem, não é subsidiado, temos que analisar a maneira de fazer. Mas basicamente o que consiste é em dar apoio às pessoas que estão endividadas, no sentido de elas conseguirem
poderem negociar junto da banca as suas dívidas e criarem um sistema que lhes permita ultrapassar essas dificuldades, mas de uma forma melhor possível. Não é? Portanto, este é um programa que nós entendemos que neste momento é prioritário e é um serviço que nós entendemos que deve ser prestado a todos os fregueses. No caso da Ecofreguesias, a Ecofreguesias é um programa que nós nos candidatamos, devo dizer que nós já nos candidatamos, não quer dizer que sejamos selecionados, porque a seleção é feita a nível nacional a 4 freguesias e consiste num programa completamente financiado de formação e sensibilização para um comportamento, para uma economia sustentável, uma forma de vida sustentável, a nível da preocupação com a ecologia, com a sustentabilidade do próprio planeta. Portanto, penso que é um programa que até, no final, se tudo correr bem, podemos até ser alvo de um prémio que vai até aos 9 milhões. Portanto, é um dos programas que entendemos que é muito importante e por isso aí a nossa também inscrição neste programa. Quanto ao restante, eu não vos vou amassar muito. Algumas iniciativas já existiam, nomeadamente a Sopa Solidária, que é uma iniciativa que já foi criada pelo anterior executivo, que achamos que é muito importante, continuamos a apoiar. Consiste basicamente em dar uma sopa por dia entregue ao domicílio de pessoas que estão carenciadas e que não são apoiadas por qualquer outras instituições de São João da Madeira. Portanto, a ideia é essa. Que gostávamos de implementar um banco de tempo, no sentido de troca de serviços, que já foi uma prática que já foi implementada há um tempo atrás nesta freguesia, mas que também, por alguma razão, deixou de estar a funcionar, precisamos de implementar e mantê-la. No que respeita também à própria coordenação com as pessoas, gostaríamos de hoje fazer isso, era termos reuniões que serão uma vez por mês em diferentes regiões da cidade, de forma a fazermos este contacto direto com as pessoas e podermos de viva voz ouvir as queixas e as propostas de todos os fregueses. Por último, se repararem, na parte dos subsídios, a nossa política em termos de subsídios será, nós não pretendemos dar subsídios a instituições, não é esse o nosso objetivo, não é essa a nossa vertente, mas estaremos sempre abertos a qualquer tipo de proposta, a qualquer tipo de projeto que possa abranger toda a população. Portanto, a política de subsídios, no nosso executivo, de acordo com a nossa opinião, será sempre esta, ou seja, não vai dar subsídio A, B ou C, a não ser que essa proposta, que essa qualquer instituição nos venha a apresentar, seja uma proposta que tenha uma vertente claramente social e que vá dar apoio a todos os fregueses e não a um grupo previamente estabelecido ou uma só instituição. Portanto, essa será a nossa forma de trabalhar. Eu, para já, fico por aqui, se eu estaria para a vossa disposição de qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que ainda não tenho necessidade, está bem? Obrigada. Segue-se a intervenção de algum dos membros da Assembleia. Quer falar? Uma inscrição. Eu estou pensando. Portanto, temos duas intervenções. Uma por parte do movimento 3, seja do CDU e há um Paulo do Partido Socialista. Portanto, o primeiro é que é o membro do movimento São João da Madeira. Muito boa noite, Sra. Presidente Professor Nova Linda, membro da Assembleia da Freguesia, da Junta de Freguesia, dos Srs. Fregueses. Venho aqui para um ponto que costuma criar sempre confusão quando eu ouço falar, que é o seguinte, acerca do Parque Nossa Senhora dos Dragos.
Eu tenho conhecimento e alimentos a meu poder, posso, se a Junta quiser, em que o parque é da Junta de Freguesia. Porque quando ele foi criado, as pessoas que o criaram entregaram o parque à Junta de Freguesia para ele ser tratado e, caso ele não fosse tratado pela Junta, regressava às pessoas inteiras. Eu sei que aqui nós já nos houve essa confusão. A Câmara tomou conta, portanto, do tratamento do parque, mas quanto ao meu ver, portanto, está mal. Isto poderá existir um aspecto de um consenso, de uma situação, mas verdadeiramente, portanto, em situação desse documento, acho que devia ser revisto e analisado se vier essa situação. Ok? Não, obrigado. Agora, Daniel Cortes, da CDU. Caros membros da mesa, eleitos da Assembleia, membros do Executivo da Freguesia de São João da Madeira, senhores e senhoras fregueses. Com a reforma das autarquias, a Lei 75 de 2013, o Governo anunciou e publicitou vir a dar um aumento de competências e meios às juntas de freguesia. No entanto, observando este orçamento que hoje foi entregue, no que toca às receitas, verificamos que o Estado Central quase em nada contribuiu para o seu aumento. Temos na receita total um aumento de 152.268 euros, ou seja, mais 43,6% do que previa o orçamento de 2013, mas deste acréscimo, 116.000 vem diretamente da Câmara Municipal, sobretudo pelos acordos de execução. 28.000 vem da coparticipação de IMI, indiretamente da Câmara Municipal. Duas verbas que somam 144.800 euros provenientes da Câmara. Ou seja, o acréscimo de receitas do orçamento para 2014 se provém em 95% do município e não num efetivo acréscimo dos meios financeiros provenientes do Estado Central através do Orçamento Geral do Estado. Antes de mais, reforçar esta ideia. Relativamente a esta questão, o Governo, mais uma vez, confirma-se desrespeito ao poder local. A transferência de competências e meios que defendemos não é mesmo que o Governo, de forma potente e autoritária, quis impor às autarquias. Defendemos na nossa cidade uma gestão coordenada, inteligente e planeada de competências e meios entre os dois órgãos, porque acreditamos que a coincidência geográfica de trabalho de anos deve ser uma vantagem para os sanjoanenses e para a sua qualidade de vida e não uma confusa disputa de tarefas. Essa gestão de competências deve ser feita localmente numa profunda relação entre Câmara Municipal e Junta de Freguesia. Destacamos o facto de a coligação que dirige a Junta, neste momento, ter maioria também nos outros órgãos, Câmara e Assembleia Municipal, e consideramos que deveriam coordenadamente propor o efetivo alargamento de competências para a Junta. Só esta possibilidade faria dos dois documentos agora entregues propostas que consideraríamos em conformidade com o que defendemos. Sobretudo porque pensamos que o incremento destas competências deve servir à ação social. Contudo, defendemos que há uma melhoria significativa no plano de atividades para 2014 relativamente ao 2013. Ressalvamos como particularmente positiva a introdução do orçamento participativo. Deixamos uma sugestão, em função daquilo que sabemos agora, oficialmente, e que deve servir de futuro para a Junta. Sugerimos que pense a possibilidade de abdicar da responsabilidade de gerir e zelar pela manutenção do Parque Nossa Senhora dos Milagres, atribuindo essa responsabilidade à Câmara, que dispõe de todos os meios para o fazer da melhor forma. O poder da Junta despender desse esforço com questões de natureza social. Não votaremos contra o plano de orçamento, até porque houve, da parte do Executivo, muito pouco tempo para afinar estratégias. Mas, como dissemos antes, este documento parece-nos ainda longe do que consideramos possível. Defendemos um aumento muito significativo de competências da Câmara Municipal para a Junta, o aumento da transferência, porque numa freguesia como a nossa, com 5 elementos eleitos democraticamente, a Junta de Freguesia poderia ser um órgão autárquico mais próximo das populações e ter uma ação fundamentalmente social.
A Junta deveria ser a primeira frente de atividade social da cidade. Obrigado. Agora chamo Paulo Silva do Partido Socialista. Senhora Presidente da Assembleia e respectivos secretários, Senhora Presidente e restante Executivo da Junta, Senhoras e Senhores Deputados, Comunicação Social, caras e caros fregueses, boa noite. Antes de mais, espero que tenham usufruído uma boa época natalícia e felicito todos os autarcas eleitos para o presente mandato, fazendo votos de uma excelente entrada no ano de 2014, com a força e determinação em trabalhar em prol dos fregueses e enaltecer a freguesia de São João da Madeira. Hoje, a austeridade e o desemprego dão sinais claros quanto às dificuldades sentidas e vividas pelas famílias e com isto não podemos ficar indiferentes quanto a esta situação. O Governo, em janeiro deste ano, promoveu a aplicação ou a extinção de freguesias, promovendo a penalização da identidade cultural e social de bastantes freguesias, mas hoje concede às juntas de freguesia mais competências. Falando em competências, fico bastante satisfeito com o plano de atividades da Junta apresentado. Ora, vejamos que este plano foca-se em 4 eixos fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a aproximação dos fregueses com este órgão autárquico: comunicação e participação, apoio às famílias, gestão do património, dinamização cultural e desportiva. Para além da austeridade e do desemprego, este plano diferencia-se pela positiva. Não é um plano reativo, mas sim proativo. Como novo, surge a renovação do website da Junta de Freguesia, com várias aplicações, tornando a Junta mais inovadora e mais próxima da população, com uma maior aptidão para as novas tecnologias. O orçamento participativo, as estruturas mensais e a adesão ao programa Ecofreguesias, que aproximará os fregueses das políticas públicas, porque hoje, para muitos fregueses, elas são imprecisas, porque não explicitam quais são, efetivamente, aos fregueses, redutoras porque não elimina outros intervenientes que, não sendo públicos, podem realmente tomar parte na produção de políticas públicas e, enfim, desviante porque canaliza as atenções para um determinado grupo de atores, deixando para trás muitos outros que desempenham papéis igualmente relevantes. Esta Junta claramente dá sinais que não quer deixar ninguém para trás e deseja ouvir todos os fregueses, sem exceção, desde o jovem ao idoso. É de louvar a adesão ao programa da Rede de Apoio ao Consumidor Individual, pois ajudarão muitas famílias que se encontram em dificuldades devido à crise, assim como a criação de um serviço de apoio e orientação jurídica. A promoção do concurso de ideias para a ação social e a criação de um banco de tempo só demonstra a sensibilidade para a necessidade existente de uma efetiva coesão social na freguesia de São João da Madeira. O passeio dos idosos, como foi dito em campanha eleitoral, que até foi criado pelo Executivo do Partido Socialista, não acabou. Apenas impulsionou para os passeios e comemorações do Dia do Idoso. A verdade é que para esta iniciativa e para o 7º Encontro Internacional da Ilustração, o orçamento baixou. Mas é preciso ter em conta a grande quantidade de novas iniciativas e que, por exemplo, o orçamento duplicou para a compra de material de educação, cultura e recreio. Por fim, deixo aberto a todas as forças políticas e a todos os presentes a participarem nestas atividades, de forma a melhorar a qualidade de vida de todos os fregueses de São João da Madeira, pois este orçamento e plano de atividades é de todos e para todos. Feitas estas declarações pelos 3 elementos do movimento e dos partidos, pergunto agora à Sra. Presidente da Junta se quer fazer alguma observação, dizer algumas palavras. Não? Porque já aqui são insuportáveis. Relativamente à questão do PAC para os terrenos vilares, o protocolo que existe na Junta refere que o PAC é património da Câmara. Se na verdade tem esses documentos, conforme diz, eu agradecia que nos fizesse chegar, nós faremos todas as diligências nesse sentido, esclarecer claramente essa situação e daremos notificação. Tem os quando foi os trabalhadores do movimento que criaram o PAC, nessa escritura, bem, claro, todas as razões, porque elas nos falam por uma situação que perdemos a Junta de Freguesia, a São João da Madeira, que ser, portanto, o conceito. Sim, mas se tiver esse documento, se quiser chegar a uma cópia junto
registros, Eu vejo queria evitar o diálogo e agradecia ao membro se dirigia para poder ficar gravado e transcrito em ata posteriormente. E desde já também pedi aos senhores membros que fizeram as suas intervenções, que leram as suas intervenções, se poderiam depois facultar-nos para a feitura da respectiva ata desta Assembleia. Eu peço desculpa, portanto, era só para ser mais rápido. Na verdade, segundo elementos que eu tenho conhecimento, quando foi da escritura do parque, dos reinos do parque e da criação do parque, foi entregue, portanto, o poder, portanto, a responsabilidade do parque, de gerir o parque às juntas de freguesia. E caso isso não houvesse, depois representaria legítimo. Isso é uma escritura que existe. Creio que está, portanto, no original neste momento, creio que é a finalidade que eu tenho. Mas eu penso que consigo arranjar uma cópia dela. Se na verdade consigo arranjar um documento que nós poderíamos fazer junto da registro que deveriam existir e que podemos fazer e posso fazer depois. Obrigada. Relativamente à questão que foi levantada pela doutora Tânia Cortês, eu devo dizer que os valores que vêm da Direção Central são os FFFs, os fundos de financiamento. E nós, no nosso caso, baixaram, não foi muito, mas baixaram ainda um bocadinho. Parte do que respeita ao próprio IMI, é uma previsão nossa. Eu solicitei ao Sr. Presidente da Câmara uma dessa informação sobre valores que estariam previstos de recolha de IMI, que não obtive a resposta em tempo. Conforme sabe, o orçamento da Câmara não foi aprovado, nem sequer foi divulgado, portanto, também não tenho acesso a esses valores. Os valores que eu posso colocar, que a Câmara pode colocar em termos de receitas, são estes e partimos desta previsão. Concordo consigo plenamente que teremos que ter outros financiamentos. Para ter competências temos que ter os respectivos financiamentos e os respectivos recursos. E garanto a si e a todos os outros elementos e fregueses que esta Junta tudo fará para que sejam atribuídas as competências que são suas por lei. Portanto, o que queremos fazer. Achamos que esta fase, face ao tempo que tivemos e face a alguma contribuição que existe também a nível da Câmara, não seria mais propícia para termos um diálogo que fosse frutífero. E, portanto, vamos iniciá-lo no ano de 2014, logo no início, logo no princípio, para ver se conseguimos lembrar que isso seja efetuado. Pronto, penso que era este esclarecimento que eu acho que devia dar. Agora faço uma pergunta à Sra. Presidente, em relação ao Paulo do Partido Socialista, não tem nada a dizer? Então vamos passar à votação. Primeiro o orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, tivemos 9 abstenções, 10 votos a favor. Está aprovado o orçamento. Por maioria. Vamos agora fazer a votação do plano de atividades. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Nove abstenções e 10 votos a favor. Está também aprovado por
maioria. Obrigado. Segue-se agora ao ponto 2.3. Desculpem esta pausa. Aprovação da proposta da Junta de Freguesia quanto ao mapa do pessoal para 2014. Vou dar a palavra à Presidente da Junta. Se quiser facilitar as palavras daqui, não vou fazer nenhuma referência especial. O quadro é aquele, mantém-se o quadro que já existia, aliás não há autorização para o acrescentar nem alterar, portanto o que nós temos, o mapa que aparece é um mapa exatamente idêntico ao ano anterior e as pessoas que pertencem aos estados das perspectivas. A Tânia, quem as pede, faz um pedido de esclarecimento, é isso? Sim. Muito obrigada. Mas era já. Estava desligado. O pedido de esclarecimento era relativamente ao motorista da Junta. Se está. São dois. Não estão aqui com a categoria profissional de. De acordo com agora não se chamam motoristas, chamam-se assistentes operacionais. Portanto, tenho aqui indicado que o assistente operacional refere-se aos motoristas. De acordo com a nova alteração das carreiras da função pública, as designações são diferentes e passa a ser assistente operacional. Este refere-se, quando diz aqui agora não tem que ter assistentes operacionais, são os motoristas, está bem? Vamos então fazer a aprovação deste mapa. Da proposta da Junta ao mapa do pessoal para 2014. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2.4. Informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade exercida. Vou dar a palavra mais uma vez à nossa Presidente de Junta. Eu gostaria de fazer aqui uma retificação no respeito à biblioteca, estão na página 3 desta informação, há aqui um lapso. Onde diz que os presentes são personagens de São Miguel Pinho, não é Miguel Pinho, é Manuel Pinho. Já peço desculpa ao São Manuel Pinho por este lapso, por esta retificação. E no que respeita aos valores que estão aqui indicados, que estão da Junta, queremos esclarecer o seguinte. Neste momento, a Junta de Freguesia tem em caixa e nos bancos os valores que estão indicados. Os valores em dívida, neste momento, são que devem à Junta, a ADS que deve o valor de 661,70, que já tivemos contactos e que serão pagos no mês de janeiro, quando forem pagas à própria ADS os valores que a Câmara Municipal deve. E a Câmara Municipal deve ainda à Junta de Freguesia o valor de 12.500, que se refere a um acordo existente com o anterior executivo no sentido de ajudar, digamos, ou cobrir algumas das despesas no ponto de prestação. Portanto, este valor, eu já falei com o Sr. Presidente da Câmara, que sobre este valor de Câmara não nos foi entregue. Há aqui uma diferença, como vocês podem ver, de volta de 6.500 euros, que já foram, que são não devidos para a Câmara Municipal à Junta de Freguesia, que de acordo com a informação que temos, já foram feitas transferências para os bancos, pela Câmara para os nossos bancos, mas o que é um facto é que eles não estão lá à nossa disposição. Entendemos que devem, mais dia menos dia, devem lá estar, mas há este valor em dívida. Naturalmente, por essa razão, há alguns professores que não se encontram pagos. Nós fomos selecionando, estamos a aguardar estes pagamentos da Câmara para não termos que movimentar as contas a prazo. Portanto, pensamos que até ao final do ano isto está resolvido e, portanto, estas situações são todas comatadas. Portanto, isso seria uma questão que eu gostaria de esclarecer. Também com maior transparência, gostaria de informar que esta é a nossa filosofia, e será sempre a nossa filosofia. Gostaria de informar que estamos neste momento a fazer um levantamento das situações e dos
bens que pertencem, que estão no inventário da Junta de Freguesia. Vamos fazer uma análise de cuidado de todos os bens que lá constam e a sua existência e traremos a esta Assembleia quando tivermos esse trabalho feito. Há, na verdade, um computador que estava indicado no inventário, que estava nas nossas instalações, estava na mão do funcionário da Câmara, que já foi entregue hoje às 5 horas, às 5h30, devo dizer, que estava a ser utilizado e que nos foi entregue sem pilhas no rato e com palavra passe. Portanto, devemos dizer, já temos as diligências necessárias e que na próxima segunda-feira esperamos que tudo fique resolvido. Gostava de vos dar notícia deste assunto, porque acho que é uma maior importância e acho que deve ser de conhecimento de todos os servidores. É pessoal. Obrigada. Como este ponto não é para ser aprovado, vamos passar então ao ponto número 3 da ordem de trabalhos. É destinado aos senhores fregueses que queiram apresentar algum assunto, alguma queixa que não conste da ordem de trabalhos da sessão da Assembleia de hoje. Há alguém que quer inscrever-se? Penso que não há nenhum senhor freguês ou senhora que realmente queira ter a palavra. Agora, uma parte, se me é permitido, em relação a esta Assembleia. Não como Presidente da Assembleia, talvez como freguês, olha, não sei muito bem a legislação, mas as condições em que nós estamos aqui a trabalhar são péssimas. A água cai, quando chove, lá está. E estamos aqui todos muito apertadinhos, eu toda atomulada, já estou com uma dor na coluna, enfim. Isto não é para ficar em aça, com certeza, mas é para mostrar esta reclamação aqui por parte da mesa. Estamos muito mal instalados. E pronto, vamos agora proceder à leitura da minuta. Aguardemos só um instantinho que os secretários ajustem as suas opiniões. Aproveito desde já para dizer que esta foi a nossa última sessão do ano de 2013, sessão da Assembleia de 2013, e que seja todos muita saúde em primeiro lugar e tudo bom, tudo bom para 2014. Vamos então ler a minuta. A secretária disse que eu não percebo a letra dela, então vou dar. Não, penso que vou mais perceber. Já há tantos pontos escritos com letras tão más. Portanto, depois de discutidos, foram postos à votação, mas tendo o seguinte resultado. Isto no ponto 1. Primeiro, intervenção do Leonardo Martins do Partido Socialista. Segunda intervenção da Ângela Maria do Movimento São João da Madeira Sempre. Resposta da Presidente. Ângela Maria, do Movimento São João da Madeira Sempre, fez referência a uma notícia do Labor que entregou à Junta para que esta verificasse esta situação. No ponto 2.1, a ata foi aprovada com 16 votos a favor e 2 abstenções, uma do Partido Socialista e outra do Partido do PSD. No ponto 2.2, a Presidente da Junta usou a palavra realizando a apresentação do orçamento e do plano de atividades. Entrou neste momento um membro do Partido do PSD, Ana Sofia Oliveira, às 21h45, pelo que não participou na votação da ata anterior. Isto é que é muito importante, não é? Seguidamente, a Presidente da Mesa deu a possibilidade dos membros desta Assembleia se inscrever. Primeira intervenção
Domingos Leite, do Movimento São João da Madeira Sempre. Segunda intervenção da Tânia Cortês, da CDU. Terceira intervenção do Paulo Silva, do Partido Socialista. A Presidente da Junta usou da palavra solicitando os documentos acerca da propriedade do parque ao Sr. Domingo Leite, do Movimento São João da Madeira Sempre. O Sr. Domingo Leite, de São João da Madeira Sempre, portanto, segunda intervenção, a Presidente da Junta respondeu a Tânia Cortês. Seguidamente foi feita a votação relativa ao orçamento, com 10 votos a favor, 9 abstenções, que foram do PSD e da CDU. E os 10 votos a favor do Partido Socialista e do Movimento São João da Madeira Sempre. Foi aprovado por maioria. O mesmo se verificou com o plano de atividades. No ponto 2.3, a Presidente usou da palavra. Aqui falta dizer Presidente da Junta. Tânia Cortês pede esclarecimento. A Presidente deu resposta. Feita a votação, 19 votos a favor, aprovado por unanimidade. No ponto 2.4, a Presidente da Junta usou da palavra. E no ponto 3, ninguém se inscreveu. Portanto, terminamos assim e encerramos a sessão da Assembleia. Após ter sido dita a minuta, foi posta a votação e é agora que eu tenho que fazer, não foi encerrada a sessão, desculpa mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a minuta desta Assembleia. Boa noite, bom ano.